Bom candidato, boa noite, seja bem-vindo a essa arguição. Vamos começar a sua arguição, ok? Boa noite, excelência. Boa Certo. noite. Alguma questão a fazer, algum questionamento? Não, excelência. Ok. Vamos iniciar pela matéria de direito, ok? Certo. Vamos à primeira pergunta. Candidato, quais são as hipóteses de lesão corporal grave? Candidato, vou repetir a pergunta. Quais são as hipóteses de lesão corporal grave? Excelência, as hipóteses de lesão corporal grave são afastamento de trabalho ou serviço por mais de 30 dias, debilidade permanente do membro, aceleração do parto. Excelência, no momento só me recordo dessas 3 hipóteses. Ok, candidato. Vamos à próxima pergunta. Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil, cite 2 causas que podem gerar a demissão a bem do serviço público. Excelência, pode repetir, por gentileza, demissão a bem do serviço público? Vou repetir, candidato. Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil, cite 2 causas que podem gerar a demissão a bem do serviço público. Excelência, no que se refere à lei orgânica da Polícia Civil, eu me recordo que as sanções, entre as sanções estão a sanção de advertência, a sanção de repressão, multa e suspensão. Porém, entre as hipóteses de demissão a bem do serviço público, eu não me recordo no momento. Perfeito, candidato. Vamos adiante. Candidato, vamos à terceira pergunta. Vamos lá, vamos ao caso. Em uma discussão num estádio de futebol, a pessoa A chama a pessoa B de burro. Isso é configurado uma calúnia, uma difamação ou uma injúria. Excelência, nesse caso, o crime tipificado é o crime de injúria, de acordo com o artigo 140 do Código Penal, onde o sujeito ativo atinge a honra subjetiva da vítima. Ok, candidato. Pergunta 4. Qual é o conceito de contravenção penal? Excelência, as contravenções penais são
um tipo de infração penal, diferentemente dos crimes, que as contravenções penais estão dispostas na lei de contravenções penais, sendo infrações penais menos gravosas que os crimes. As contravenções penais, elas não admitem tentativa, bem como não podem ser, as contravenções penais não são aplicados alguns princípios, como o princípio da extraterritorialidade, perdão, excelência, o princípio da extraterritorialidade. Ok, candidato. Ainda sobre esse assunto, você mencionou que a contravenção penal é infração de um menor potencial ofensivo, correto? A respeito desse menor potencial ofensivo, você consegue me descrever até qual pena, né, ou até quantos anos de prisão cabe nesses crimes de menor potencial ofensivo? Excelência, as penas, no caso das leis de contravenções penais, a pena máxima não pode ser superior a 2 anos. Ok, candidato. Vamos à próxima pergunta, questão 5. Em locais de crime, quem pode determinar a apreensão de coisas que se acham no local do delito? Excelência, no caso de apreensão de coisas, o delegado de polícia irá determinar a apreensão do que foi achado ali no local do fato. Ok, candidato. Sexta pergunta. Godofredo, de forma negligente, deixou seu filho pequeno trancado em um veículo, causando assim a morte da criança. Qual foi o crime cometido por Godofredo? Vou repetir. Godofredo, de forma negligente, deixou seu filho pequeno trancado em um veículo, causando assim a morte da criança. Qual foi o crime cometido? Excelência, por se tratar de negligência, podemos inferir que Godofredo não agiu por culpa ao deixar o seu filho sozinho do carro. Então poderíamos tratar de homicídio culposo. Bem como, no que se refere ao dever legal de cuidado que o pai tem sobre o filho, Godofredo também se incidiria no crime de omissão imprópria. Ok, candidato. Questão número 7. Quais são as peças que dão início ao inquérito policial? Excelência, as peças que dão início ao inquérito policial são portaria e despacho do delegado de polícia. Ok, excelência. Perdão. Ok, candidato. Vamos à próxima questão. Candidato, por gentileza, me descreva o que é um indiciamento. Excelência, o indiciamento ocorre após colhidas provas, colhidas materialidades no inquérito policial,
o delegado de polícia considera, o investigado até então considera que ele teve participação em determinado crime, considera que sua participação faz jus ao seu indiciamento. Ou seja, antes da ação penal ser proposta pelo Ministério Público, o delegado de polícia irá considerar o réu como indiciado, para sim o promotor de justiça oferecer a denúncia para o até então investigado, que passa a ser indiciado. Você consegue, apesar de não ter questionamento de português, mas mencionar um sinônimo de indiciamento? O sinônimo, excelência, no que se refere à aplicabilidade do indiciamento ou da palavra em si? Um sinônimo à palavra indiciamento. Bom, candidato, isso não é relevante para essa questão, eu não vou contar ponto por isso, mas a gente poderia determinar indiciamento como um apontamento, ok? Neste sentido, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: indiciamento, você, você poderia falar para mim que é uma forma de pré-acusação ou acusação da pessoa que está sendo investigada ou não? Sim, excelência. O indiciamento, embora o inquérito policial não tenha natureza processual, a natureza pré-processual, o indiciamento, no que se refere ao delegado de polícia, o delegado de polícia considera ele como provável autor de uma futura ação penal, tratando então o investigado como indiciado para o promotor de justiça, que tenha a devida competência, fazer ou não a denúncia. Perfeito, candidato. Vamos à penúltima pergunta da parte de direito desta noite. Bem simples. Quais são as excludentes de ilicitude? Excelência, as excludentes de ilicitude são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Ok, candidato, vamos à última pergunta. O que ocorre se o agente estiver cumprido pena e surgir uma nova lei que deixa de considerar como crime o ato por ele praticado? Repetindo, o agente já cumpriu a pena e surgiu uma nova lei que deixa de considerar como crime o ato por ele praticado. Excelência, neste caso, o sujeito, no caso em questão, já teria cumprido a pena e já não está mais em detenção ou reclusão? Isso, Entendi. perfeito. Isso, vamos supor que o fulano A, ele cometeu um crime de subtração de uma coisa alheia móvel e ele cumpriu a sua pena de 1 ano. Após esse cumprimento de pena, surgiu uma nova lei, né, e fez com que aquele crime que ele cometeu deixasse de ser crime. O que aconteceria nessa situação? Excelência, tendo em vista que o sujeito já cumpriu a pena, nesse caso não haveria necessidade dele sair aí do sistema carcerário, porém, como lei posterior houve o abolitio crimes, né? Houve a lei que não previa mais como crime, a
considerada ficha, né, digamos assim, desse sujeito, no que se refere a esse crime exatamente, não constaria mais a presença desse crime que foi abolido. Perfeito, candidato. Encerramos por aqui, então, a sua arguição da matéria de direito. Vamos passar agora à análise da matéria de criminologia, ok? Perfeitamente, excelência. Vamos à primeira pergunta. O que é criminologia radical? Excelência, a criminologia radical é uma nova vertente da criminologia, é um conceito relativamente novo que vem sendo aplicado aí nos estudos referentes à criminologia. E dentre aí os estudos da criminologia radical, posso trazer como exemplo também outros ramos como a criminologia queer ou a criminologia queer, criminologia. Perdão, excelência, vou retificar minha resposta. Ok, pode retificar. Pois não, excelência. A criminologia radical, como eu havia dito, é um ramo relativamente novo da criminologia, vem sendo abordado mais recentemente, que, juntamente com este ramo, posso citar ramos como a criminologia queer, que trata sobre a sociedade LGBT, que ia mais, a criminologia cultural, que trata aí de alguns grupos específicos, como os punks, os pichadores. Então, a criminologia radical é um ramo específico da criminologia que vem sendo aí mais abordado recentemente. Ok, candidato. Vamos à próxima pergunta. O que é a vitimização difusa? Excelência, teria algum sinônimo para esse termo? Não, candidato, não consigo relacionar um sinônimo para você nesse exato momento. Eu vou repetir a pergunta. O que é a vitimização difusa? Excelência, como vitimização difusa, eu posso trazer como sinônimo, então, a vitimização quaternária, que seria o medo do sujeito, da pessoa, sofrer determinado delito, seja por experiências já vividas ou por algo exterior que leve a pessoa a sentir determinado medo. Ok, candidato. Uma próxima pergunta. No caso em que uma pessoa é sequestrada em relação
a família dessa pessoa que foi sequestrada. A família da vítima, ela se enquadra em qual classificação de vitimização? A família da vítima que foi sequestrada. Excelência, nesse caso, temos um exemplo de vitimização indireta, pois a família, apesar de não ter sido sequestrada efetivamente, sofrerá com os danos mentais tratando-se do sequestro de algum familiar. Ok, candidato. Vamos à quinta pergunta. As teorias. A quarta pergunta, perdão. As teorias do consenso, elas são conservadoras, apesar de progressistas? As teorias do consenso, elas são conservadoras, apesar de progressistas? Progressista no sentido de que tem um objetivo de trazer uma solução, uma readequação, mas mesmo que ela tenha esse objetivo de readequar, de procurar novas soluções para a melhoria da sociedade, as teorias do consenso ainda possuem um caráter conservador? Perfeitamente, Excelência. Diferentemente das teorias do conflito, que tem um caráter mais radical, puxando até um pouco para o lado, sem tratar de viés políticos, mas as teorias do conflito têm um caráter mais radical de esquerda, as teorias do consenso têm sim, de certa forma, natureza conservadora e voltadas mais às teorias de direita. Ok, candidato. Você pode me responder quem é a vítima tão culpada? Excelência, de acordo com Benjamin Mendelssohn, a vítima tão culpada seria a vítima que, de acordo com sua atitude ou com seu modus operandi, fez com que a sua atitude foi determinante para ser considerada vítima de um crime. Como, por exemplo, a vítima no crime do bilhete premiado ou a vítima de um crime de estelionato. Ou seja, candidato, você está me dizendo que é a vítima que contribui diretamente para o crime? Sim, Excelência, ela, a partir de determinada atitude da vítima, como nos crimes de estelionato, a partir do momento que ela teve a vontade, a partir do momento que ela quis obter certa vantagem, né, em relação a determinada coisa ou objeto, algo de menor valor, por exemplo, uma vítima que, ao encontrar um celular no valor de R$ 2.000, encontra ele no valor de, por exemplo, 500, e o vendedor desse celular, na verdade, era um estelionatário, a vítima age sim, em razão da sua vontade de sair na frente, de obter vantagem, sua atitude é primordial para ser considerada vítima. Ok, candidato. Sexta pergunta. Qual o principal objeto de estudo da teoria ecológica ou espacial? Excelência, a teoria ecológica ou espacial
é um desdobramento da Escola de Chicago, a qual dizia que o principal objeto seria o ambiente a qual a sociedade estaria inserida. Então, confirmando a sua resposta, qual seria? O ambiente, Só um minuto, Excelência. Perfeitamente, Excelência. Seria o ambiente, seria a organização do ambiente que a sociedade estaria inserida. Ok. Um minuto, candidato. Candidato, por gentileza. 7ª pergunta. Qual o objetivo da pena para a escola clássica? Excelência, para a escola clássica, o objetivo da pena seria retribuir, fazer o apenado sofrer, fazer ele pagar com o crime que cometeu. O sistema clássico também é conhecido como sistema dissuasório. Ok. Candidato, você poderia me descrever o que é criminogênese? Perdão, pode repetir, por gentileza, Excelência? Eu gostaria de saber o que é criminogênese. Excelência, criminogênese seria o início ou a origem do crime. Ok, candidato. A criminologia é uma ciência dogmática? Excelência, a criminologia, sim, é uma ciência empírica, indutiva e dogmática. Candidato, por que você acredita que a criminologia é uma ciência dogmática? Você conseguiria me definir? Se não conseguir, não tem problema. Não, Excelência, no momento eu não me recordo. Ok, candidato. Você poderia me descrever o que é o homem anômico? Vou contextualizar. O homem anômico é um termo que foi utilizado por Durkheim. Eu gostaria de saber quem é o homem anômico que foi utilizado ou que foi classificado por Durkheim, Emily Durkheim.
Certo, Excelência, de acordo com a teoria da anomia, bem como o sociólogo Emily Durkheim, o homem anômico seria aquele que não aceita. A sociedade seria feita de metas e de metas e meios, Excelência. E no que se refere à teoria da anomia, alguns homens não aceitam as metas, para atingir certas metas, não aceitam os meios necessários. Então, o homem anômico seria esse homem exemplificado na teoria da anomia. Perfeito, candidato. Encerramos a sua arguição a respeito da matéria de direito, de criminologia, perdão. Desejo uma boa sorte para você nesta matéria e vamos passar a análise agora das questões de português, ok? Certo. Candidato, quanto à concordância verbal, me fale. Me diga se a frase está correta, por gentileza. Os Estados Unidos é considerado hoje a maior potência militar do planeta. Repetindo, quanto à concordância verbal, fale se a frase está correta. Os Estados Unidos é considerado hoje a maior potência militar do planeta. Não, Excelência, nesse caso, por se tratar dos Estados Unidos da América, a grafia correta seria: os Estados Unidos da América são considerados o maior. Perdão, não lembro o restante da frase, Excelência. Perfeito. Mas minha resposta é não. A grafia não está correta. Perfeito, candidato. Vamos adiante. A frase já assistiu a uma peça teatral. Recebe crase? Pode repetir a frase, por favor, Excelência? Claro. A frase já assistiu a uma peça teatral. Recebe crase? Sim, Excelência. Nesse caso, existe sim um sinal indicativo de crase. Próxima pergunta. A frase encarar de frente os desafios apresenta alguma incorreção? Pode repetir, por favor, Excelência? A frase encarar de frente os desafios apresenta alguma incorreção?
Excelência, a frase seria encarar de frente os desafios? Isso. Na frase encarar de frente os desafios, existe algum vício de linguagem? Vou reformular. Perfeitamente, excelência. Existe o vício pleonasmo no que se refere a- ao vício de linguagem, pois uma vez que encaramos algo, já fica implícito que estamos encarando de frente. Ok, candidato. Próxima pergunta. Questão número 4. Existe alguma diferença entre as seguintes frases? O tio meu, que estava doente, chegou na hora. E o tio meu, vírgula, que estava doente, vírgula, chegou na hora. Vou repetir. A diferença entre as frases é o emprego da vírgula. Então eu gostaria de saber se existe alguma diferença no sentido da frase com o emprego da vírgula. Vou repetir a pergunta. A frase. A frase completa sem o emprego da vírgula. O tio meu que estava doente chegou na hora. Com a vírgula. O tio meu que estava doente chegou na hora. Ok, candidato, vamos desconsiderar essa pergunta e vamos à próxima questão. Ainda estamos na questão número 4, ok? Certo, excelência. Qual o plural de álcool? Excelência, álcool, no plural, é redigido da forma álcoois. Ok. Na frase, trouxeram todos os tipos de materiais. Qual o tipo de sujeito? Excelência, nesse caso temos um sujeito indeterminado, pois se trata do pronome do caso reto, eles. Próxima pergunta. Na frase, tenho intenção de enviar um convite a Vossa Excelência. Essa frase possui crase? Vou repetir a frase. Tenho intenção de enviar um convite a Vossa Excelência. Perfeitamente, excelência. Nesse caso, há sim o sinal indicativo de crase. Próxima pergunta. Andar a pé recebe crase? Não, excelência. Nesse caso, não ocorre sinal indicativo de crase, pois pé é uma palavra masculina. Ok. Vamos à oitava questão.
Qual é o... Vamos lá, oitava questão. Qual é o feminino da palavra bacharel e da palavra oficial? Excelência, a palavra bacharel, na sua forma feminina, é redigida da forma bacharela. Já a palavra oficial, na sua forma feminina, é redigida da mesma maneira, a oficial. Ok, candidato. Qual é o sujeito da frase? O livro é bom. Excelência, nesse caso temos o sujeito simples, o livro. Vamos à 10ª e última pergunta. Candidato, por gentileza, conjugue o verbo deter na primeira pessoa do plural. Novamente, conjugue o verbo deter na primeira pessoa do plural no pretérito imperfeito do indicativo. Só um minuto, excelência. Ok. Você pode utilizar como palavra-chave a palavra antes para realizar a conjugação do verbo. Perdão, não entendi, excelência. Você pode utilizar como forma de conjugar o verbo a palavra antes. Por exemplo, antes eu detinha, e assim por diante. Vou repetir a frase. Conjugue o verbo deter na primeira pessoa do plural no pretérito imperfeito do indicativo. Para realizar a conjugação, coloque a palavra antes antes dos pronomes possessivos. Perdão, Perfeitamente, os pronomes retos, excelência. os pronomes do caso reto. Excelência, nesse caso, a conjugação verbal do verbo seria: nós detínhamos. Ok, candidato, encerramos por aqui a sua arguição. Desejo uma ótima sorte aí no seu resultado. Obrigado, excelência. Boa noite.